Olá a todos, Instrutor Javier aqui, sejam todos bem-vindos ao canal, bem-vindos a este vídeo. Fiz um breve resumo sobre a evolução das políticas públicas em saúde e espero contribuir aí para o conhecimento de todos. Vamos embora assistir? Vamos embora então para fazer um breve resumo da evolução da política pública de saúde? Quando foi descoberto o Brasil, lá em 1500, a gente não tinha as questões de pandemia, de doenças que pegasse o coletivo muito grande, porque a população era de índios e eles tinham a sua própria medicina tradicional. No momento que foram chegando imigrantes para o Brasil, foram trazendo de outros continentes várias doenças. Em 1808, nós tivemos aí a primeira escola de cirurgiões na Bahia. Então foi um marco muito importante, porque aí já começava a se formar a parte da enfermagem dentro do próprio Brasil. Também nessa época começou a ser constituídas as Santas Casas de Misericórdias, pela Igreja Católica, através dos padres e das freiras, que davam um apoio assistencial, que até hoje tem muitas, que dão apoio assistencial para uma população total, e não somente para uma classe social. Seguindo na linha do tempo, em 1822, Dom Pedro II teve aí os primeiros problemas a serem resolvidos. As populações foram aumentando e também começaram a migrar, a morar nas capitais do Brasil. E com isso, a questão que já era precária, saneamento público, iluminação, água potável, se complicou muito. E através disso começou a vir várias doenças. Então, olha o impacto que nós temos lá na frente, lá no pré-hospitalar, lá no intra-hospitalar, lá na saúde pública, a questão do saneamento público, a questão da água de qualidade potável. Então, é muito, muito importante. Isso iniciou em 1822, esse caos, superpopulação nas capitais. Dando uma sequência, em 1900, o Oswaldo Cruz, vendo todas essas questões de transmissões em massa, de doenças, começou a fazer aí as vacinações em massa, vacinações coletivas, vacinações nacionais, até que teve uma revolta muito grande da população, porque era obrigado a ser vacinado. Isso aí foi em 1900, através do nosso Oswaldo Cruz. Dando seguimento, em 1920, nós tivemos o primeiro Pacto Trabalhista. O que foi isso? As empresas constituídas naquela época começaram a ver questão comercial e não questão de cuidado com os seus colaboradores, que precisavam ter uma associação e precisavam dar uma assistência mínima de saúde àqueles que trabalhavam nas suas empresas. Então aí foi criado as associações, foram criados aí através dos patrões em 1920. Foi muito importante porque foi criado aí os institutos de aposentadoria e pensões. Claro, primeiro foi das classes mais altas até chegar ali às indústrias e fábricas. Mas com isso, uma certa percentual da população, ela já tinha uma prestação de serviço em saúde. Não era num total, somente para aquelas pessoas que eram funcionários, que eram colaboradores daquelas empresas. Depois, em 1934, nós tivemos uma grande conquista, que foi a licença maternidade. Muito importante. Dando seguimento na linha do tempo, em 1943, nós tivemos uma grande conquista trabalhista, a Constituição, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ano 1943. Dando seguimento à linha do tempo, já em 1970 em diante, nas épocas 70, 80 e até 90, nós iniciamos aí com a reforma sanitária, que precisava, foi feita e foi um marco primordial para a própria saúde pública de hoje. E em 1986, nós tivemos uma de tantas conferências, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é muito importante. Ela cravou um marco de diretrizes e procedimentos a serem feitos e colocado dentro das leis federais.
Então foi muito importante a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986. Em 1988 foi criado o SUS, colocado o SUS dentro da Constituição Federal, criada naquela época, lá em 1988. Então, outro marco muito importante. Gente, aqui eu estou trazendo, né, alguns fatos históricos, né, de repente não são todos eles, mas sim um apanhado aí, um estudo, um apanhado de vários fatos acontecidos na linha do tempo, né, até a nossa época. Beleza, senhores? Dando seguimento, em 1990, nós tivemos uma lei importantíssima, a Lei 8080. O que é essa lei? Essa lei é uma lei orgânica da saúde, tá? Outro marco muito importante, construído lá na 8ª Conferência Nacional, construído na reforma sanitária, e veio aí virar a Lei 8080. É uma lei que cai em qualquer concurso que você vai prestar da enfermagem. Tá? Até vou fazer um vídeo só resumindo a Lei 8080. Isso foi em 1990, beleza, pessoal? Já em 2000 a 2010 foi o quê? O fortalecimento do SUS. Foi conseguir essas engrenagens, né, na esfera federal, Ministério da Saúde, na esfera estadual, secretarias estaduais de saúde, e na esfera municipal, porque tudo acontece nos municípios, e o SUS ele é executado, né, nos municípios, não que não seja orientado, organizado, né, nas secretarias estaduais e na própria Ministério da Saúde, mas a partir daí nós tivemos o fortalecimento, os impactos, porque nós temos um país continental e nem a realidade do norte não é a mesma realidade do sul, do centro, do nordeste. Então a gente teve aí, né, as pessoas, os políticos, os governantes, os secretários, né, tiveram um grande desafio para fortalecer a questão do Programa Único de Saúde de 2000 a 2010. Tá? Muito importante, em 2010 nós tivemos 2 marcos importantes na questão de estudo para o aluno aí que vai fazer concurso. Tá? O fortalecimento e a criação das farmácias populares, muito importante, tá? Até hoje, muito importante as farmácias populares, e também a criação ali da SAMU. Tá? Isso foi aí de 2010 em diante. Então, um marco muito importante. De 2010 a 2025, gente, tá? O resumo que eu estou trazendo para vocês são os desafios que o SUS tem no dia a dia. Nós tivemos em 2019 a pandemia da Covid, né? E as novas tecnologias que estão aí a favor da medicina, a favor da enfermagem, né? A favor das políticas públicas de saúde, né? Com esses desafios do dia a dia. Pessoal, quis trazer aqui bem rápido, bem resumido, um pouco da linha do tempo, da evolução das políticas públicas de saúde. Creio eu que vai aí somar no conhecimento de cada um, e abaixo nós temos aí os nossos comentários para que vocês comentem, eu possa depois fazer aí, né, um feedback com vocês. Muito obrigado, Instrutor Javier aqui no canal, diretamente de Urgência e Emergência para todos.